Salmos 18:2 diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem eu me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva. Ele é a minha torre alta. Eu clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e eu estou salvo dos meus inimigos. Irmão, uma das coisas mais poderosas que Deus pode fazer com você é esconder você. E não é só dos seus inimigos, mas é também de algumas coisas que são tão incríveis que podem roubar o teu coração. A passagem, que fala a respeito daquele jovem rico, a Bíblia diz que chega um jovem, se apresenta para Jesus e ele fala: olha, eu queria seguir você, eu queria acompanhar você, eu queria fazer parte do seu ministério, eu queria ser do staff da Lagoinha Orlando, eu queria estar junto, eu queria estar perto. Aí Jesus fala: ó, você é um bom homem, você segue toda a lei, mas se você de fato quer me seguir, vende tudo que você tem e me segue. Então tem muita gente que pega essa passagem para abrir um precedente, como se Jesus tivesse problema com recursos, o que não é uma verdade. Se Jesus tivesse problema com recursos, não teria um tesoureiro entre os 12 que ele escolheu. Ele tinha que escolher 12, um deles é o tesoureiro. E mesmo roubando da sacola, ainda conseguia manter o ministério de Jesus. Irmão, o que Jesus está falando com aquele jovem não é sobre recursos. O que Jesus está falando com aquele jovem é sobre o problema do coração daquele jovem. Jesus sabia que lá na frente a relação com o dinheiro ia roubar aquele jovem de Jesus. Então o que Jesus está dizendo para ele é: ao invés disso te roubar amanhã, abre mão disso hoje. Irmão, olha para mim. Quando Deus nos esconde de algumas coisas, não são só os inimigos que descaradamente são um problema, mas também são algumas portas de acesso que podem se tornar um problema. Você sabia que tem gente que quando prosperou, não soube manter o coração, e a sua prosperidade acabou se tornando a sua pedra de tropeço? Tem gente que cresceu no ministério e acabou esquecendo quem é que o sustentava e o trouxe até ali, e o crescimento ministerial acabou se tornando essa pedra de tropeço. Tem gente que se esqueceu do inferno de onde Deus tirou, ou que a vida nem sempre foi como ela está sendo hoje. A gente precisa trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, mas a gente também precisa lembrar que se não fosse a aliança, a gente tinha parado na primeira batalha em que o inferno tentou parar você, irmão. Se não fosse a aliança de Deus, eu tinha parado em 1988 no ventre da minha mãe, quando os médicos falavam para abortar. Se não fosse a aliança de Deus, eu tinha parado em 2017, quando o meu coração queria parar. Se não fosse a aliança de Deus, você não estava de pé. Você está comigo? Se não fosse a aliança de Deus, você não estaria de pé. É a aliança que te mantém seguro, tanto guardando a nossa vida dos inimigos, quanto guardando o nosso coração, para que a gente não se perca. É por isso que Deus permite alguns processos que mantêm o nosso coração humilde. Ele ama tanto você, que Ele não quer perder você. Vou falar isso de novo, irmão, olha para mim. Porque se tem um lugar que ensina a gente a passar por processo, esse lugar se chama América. Faz sentido? É forte, Brasil. Irmão, Deus ama tanto você, a ponto de não poupar você dos processos que vão roubar você dele lá na frente. Eu vi algo, eu não lembro de quem, mas eu achei tão poderoso. Ele estava falando sobre criação de filhos. Ele falou o seguinte: se você quiser curtir os seus filhos, você vai precisar criar os seus netos. Porque todo pai que não coloca limite nos seus filhos, vai ter filhos que depois não vão querer criar os seus netos. Então a dinâmica certa é: você cria os seus filhos para poder curtir os seus netos. Ou você curte os seus filhos, você vai ter que criar os seus netos. Toda criação, a gente precisa aprender a impor limites para que os nossos filhos tenham um coração saudável. A gente precisa em algum momento aprender que o não é mais poderoso do que o sim. Eu falei sobre isso em uma das mensagens que eu preguei aqui. Portas fechadas também são milagres. Eu prefiro uma porta fechada por Deus do que uma porta que Deus não abriu. Você está comigo? Então eu quero que você lembre, irmão, que até o processo que Deus permite que você passe é pelo cuidado que Ele tem. Ele não quer perder você. Ele não quer perder você. Declare com autoridade, diga: a aliança me mantém seguro. Terceira chave que eu quero ministrar, para terminar no tempo e o pastor André continuar me chamando aqui. Alguém está feliz de estar aqui essa noite?
É que lá em Miami sempre tem alguém que grita isso. Ainda bem que eu vi, Jesus. A terceira chave que eu quero compartilhar sobre a aliança é que a aliança te sustenta. Declara com autoridade, diga: a aliança me sustenta. Eu vivi algo há alguns anos atrás, há 4 anos atrás. E eu acho que eu já falei isso aqui quando eu morava aqui e fazia parte da Lagoinha Orlando como um dos pastores, mas deve ser novo para alguém que está aqui. Quando a gente casou, a gente não teve festa. A gente acabou o casamento, foi entregar o bem casado na porta da igreja e corremos para uma churrascaria. Não teve festa, não teve glamour, não tinha recursos. A gente casou muito novo. A Kezinha tinha 16 para 17, eu tinha acabado de fazer 20 anos. E a gente casou. E eu lembro que a Kezinha sempre falava que ela queria muito ter tido uma festa de casamento, e eu nunca pude dar. E aí eu, como um homem inteligente, joguei para 10 anos a promessa. O que eu não sabia, que 10 anos passa muito rápido. Quem é pai de menina aí sabe do que eu estou falando, irmão. Ela é a sua princesinha no seu colo. Daqui a pouco você abre os olhos e uau, ela já está falando de namorado, o príncipe já está transicionando. Hã? Não, né, Cleito? É complicado, irmão. Eu estou com 2 lá em casa agora, que o Senhor me fortaleça. E eu falava: amor, com 10 anos a gente vai fazer uma festa incrível. Então tá bom. Aí com 7 anos eu falei: ó, faltam 3. Com 10 anos a gente vai fazer uma festa incrível. 9 anos, eu falei: Jesus, é ano que vem. Aí quando chegou no 10º ano, a Kezinha falou: amor, nossa festa é de casamento, de bodas. Aí eu falei: amor, impossível. Ela falou: como assim impossível? Eu falei: impossível, só se Deus fizer um milagre. Cara, você precisa ter uma aliança com alguém que é mais crente do que você, mais apaixonado por Jesus do que você, porque Ele vai trazer equilíbrio na tua jornada. É melhor serem 2 do que 1, amém? Quando eu falei, só se Deus fizer um milagre, na hora que a Zé se alegrou, falou assim: então vai acontecer. Já peguei. Deus vai fazer um milagre e a gente vai ter nossa festa de 10 anos. Aí passam algumas semanas, uma pessoa entra em contato com a gente, uma ovelha nossa lá do Rio, e falou: Kezinha, um casal de fotógrafos procurou a gente, eles querem fazer um casamento para portfólio, e queriam saber se eu e meu namorado a gente queria fazer, mas eu lembrei de vocês que vão fazer bodas. Eu falei: ó, os meus pastores, eles vão fazer bodas, e eu acho que seria legal vocês oferecerem isso para eles. Aí o fotógrafo entrou em contato, falou com a Kezinha, e eles falaram: olha, não se preocupa com nada, a gente vai conseguir o espaço, a gente vai conseguir a decoração e vai fazer um casamento fake, mas para vocês vai ser o álbum que vocês não tiveram de casamento. A gente falou: maravilhoso. Aí está se aproximando do casamento. Aí eles falam: olha, a gente contou a história de vocês para alguns fornecedores, e uma pessoa do buffet falou que ele quer ajudar com o buffet. Então a gente pensou, já que o casamento é de verdade, o lugar é de verdade, a decoração é de verdade, os fotógrafos são de verdade, o filmmaker é de verdade, por que a gente não faz logo um casamento de verdade? Aí a gente falou: eu acho que é uma boa ideia. E aí, para resumir, com 10 anos de casado, a gente teve o casamento dos sonhos, e eu acho que eu gastei uns R$800 como ajuda de custo simbólico para o cara do buffet. Irmão, uma das melhores casas de festas, um dos melhores fotógrafos, um dos melhores filmmakers, um lugar incrível, e a gente estava lá vivendo o sonho. Você está comigo ainda? Diga amém. E aí alguns vão falar: irmão, o que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Vou te explicar. A gente chega lá no dia do casamento, da bodas, aí o cerimonialista vai apresentando pra gente: ó, tinha uma árvore aqui, aí tinha um ninho vazio, então a gente pegou o ninho, e a Cecília vai entrar com as alianças dentro desse ninho. O que vocês acham? Uau, maravilhoso. Então tá bom, aqui vai ter as cadeiras, vocês vão ficar aqui, vão entrar aqui. Aí eles falaram: só tem um problema. Essa árvore aqui que está no meio das cadeiras, a gente pediu pro zelador do sítio, o jardineiro, arrancar, mas ele não conseguiu arrancar. Ele começou a cortar, e aí do nada, quando ele estava cortando, ele começou a chorar. E tá eu e Kezinha ouvindo a história. Como assim ele começou a chorar? Cara, a gente não entendeu nada na hora, mas ele cortou os primeiros galhos, ele começou, e dava para você ver todas as marcas de machucado no tronco da árvore. Era um pé de tangerina, eu nunca vou me esquecer disso. Ele falou, num determinado momento ele parou e começou a chorar. Ele falou: eu não consigo. A gente perguntou para ele: o que está acontecendo? Está tudo bem com o senhor? Ele falou: eu não consigo cortar uma árvore que dá fruto. E aí a gente queria saber se tem problema para vocês manter essa árvore. Eu falei: essa árvore somos nós. Porque no primeiro ano de casado a gente quase divorciou. Porque
quando eu estava no ápice do meu ministério, meu coração quase parou. Eu fiquei usando fralda, 35 dias internado, fui para o CTI. Porque quando a Cecília estava para nascer, que a Zinha teve bipolaridade, a gente passou uma maior dificuldade financeira. Eu precisava de ajuda para pagar as contas. Porque quando a Cecília nasceu, a gente morava na Rua dos Fundos, na Casa dos Fundos, na Rua Estados Unidos. Deus pode mover alguém que mora na Casa dos Fundos da Rua Estados Unidos para liderar um avivamento na América. Deus pode fazer o sobrenatural se tornar natural. Deus pode tornar o impossível inevitável. Você está comigo? Diga amém. Agora, naquele dia, cara, eu aprendi algo com Deus que me marcou para sempre. Eu quero liberar isso sobre você. Deus não corta árvore que dá fruto. Pastor, mas a palavra de Deus diz que Ele corta para dar muito fruto. Pois é, podar para dar fruto é uma coisa, cortar para finalizar a tua história é outra. Os inimigos querem acabar com a tua história, mas o que Deus quer fazer com você é fazer você frutificar mais e mais e mais e mais. Então levante suas mãos em nome de Jesus, declara com autoridade, diga: os processos de Deus são uma poda de Deus para que eu frutifique mais. Diga: a aliança de Deus é o que me sustenta. Diga: eu creio que nenhuma lágrima será esquecida. Diga: eu creio que as minhas marcas apontam para o meu milagre. Diga: eu creio que Deus me sustenta com a palma das suas mãos. Você crê nisso? Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Você pode, pelo amor de Deus, irmão, fazer barulho. Aleluia! Aleluia! Hebreus 13:5 diz: eu não te deixarei, eu não te desampararei. Isaías 49:15: pode uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele, mas eu todavia jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Salmos 3:3 diz: tu, Senhor, é o escudo que me protege, é a minha glória e me faz andar de cabeça erguida. O louvor pode subir para parecer que a gente está finalizando. Salmos 103:1 diz: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma. E não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos, porque é Ele que perdoa todos os seus pecados, é Ele que cura todas as suas doenças, é Ele que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. É Ele que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. Será que alguém, pelo amor de Deus, pode declarar: eu creio nisso, Jesus, eu creio na Tua palavra, eu creio que ela é verdade, eu creio. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!